Nós vamos agora conversar com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo. Reinaldo, você estava dizendo que o Senado deveria lembrar Churchill. Eu não entendi. Por quê? Churchill. Boa noite. Vamos lá. Boa noite, Salete. Vou aqui, com todo respeito, discordar do nosso querido Boris. Eu sei que a situação é um pouco mais elevada do que essa, mas apenas estou jogando ao limite para a gente entender do que se trata, né? Em 1938, Chamberlain e Daladier, respectivamente primeiros ministros do Reino Unido e da França, celebraram o Acordo de Munique, né, com Hitler e a participação de Mussolini. A Alemanha havia então anexado um pedaço da Tchecoslováquia e as nações, a França e a Inglaterra, o Reino Unido consideraram aquilo inaceitável e foram conversar com Hitler, e ali ficou claro que, bom, ou aceitavam ou aceitavam. Ou aceitavam, então haveria o risco de guerra. E aí resolveram então aceitar, como se o Hitler fosse se contentar com aquilo. E aí o Churchill disse então a frase que entrou para a história, né? Entre a desonra e a guerra, eles escolheram a desonra e terão a guerra. É preciso que fique claro o seguinte, isso não é uma opinião, isso é um fato. O Senado tem hoje o poder que lhe confere a Constituição de rever a punição ao senador. Tem o poder de rever a punição ao senador mesmo quando preso em flagrante por crime inafiançável. Esta punição aplicada ao Aécio Neves não tem prescrição constitucional, né? Portanto, o Senado não estaria fazendo nada demais, e eu estou falando de prerrogativa do Senado, não estou falando do Aécio Neves, né? Porque nós sabemos que atrás de uma degradação institucional vem outra, né? O caminho intermediário que havia encontrado era justamente o mandado de segurança. Só que aí o mandado de segurança cai justamente com o Fachin, que deveria ter se declarado suspeito porque ele originalmente já havia negado esse pedido e já havia tomado essa decisão, né? Mas não se declarou, enviou para Carmen Lúcia e ela o referendou na posição. A única atitude decente que o Senado teria hoje seria sim revogar essa decisão. Porque tem mais, eu vou cantar uma bola aqui, vamos ver se depois ela se cumpre ou não. No dia 11 estarão votando duas coisas, o ruim e o pior. Por que eu digo isso? Porque o que se vai votar no dia 11 é se o Senado pode rever ou não ações cautelares contra senadores. Se decidir que pode rever, alguém dirá, ótimo, o Senado então pode rever, Senado e Câmara. Se decidir que não, aí então o Supremo pune quem quiser. Atenção! Por uma questão de isonomia, isso vai descer para os estados e para os municípios. E nós teremos um festival de parlamentares, de deputados estaduais e de vereadores que serão afastados a 3x4. Eu só lembro que no ordenamento democrático os parlamentares representam o povo. Vamos ver? Minas hoje tem quantos senadores? 2. O povo mineiro tem apenas 2 senadores. Se ele fosse cassado, iria alguém para o lugar. Não tendo sido, simplesmente o Supremo decide cassar 1/3 dos senadores de Minas, né? E isso não está na Constituição também. É o fim da picada, é uma bagunça. Reinaldo, boa noite. O tucano Bonifácio de Andrada, descendente do nosso José Bonifácio, diz que só deixa a relatoria da denúncia contra Temer na CCJ se for destituído pelo presidente da comissão. E daí, Reinaldo? Daí, Boris, boa noite. Está aberta aí uma crise. O PSDB, o líder Ricardo Trípoli, diz que não aceita, e parte da bancada não quer que ele seja o relator na CCJ. Ele disse, por mim, eu só saio se o presidente da CCJ me tirar, né? Que é o Rodrigo Pacheco. Claro que a outra alternativa, um líder tem a prerrogativa de trocar os membros da CCJ. E o Trípoli pode fazer isso. Só que a medida é, sim, necessariamente truculenta, e o Bonifácio de Andrade tem uma certa aura ali de respeitabilidade no PSDB, as coisas podem se complicar.
Reinaldo, e essa história do Planalto que estaria inflando a agenda de Temer, deputados dizendo que não pediram audiência nenhuma com o presidente, aliás, ficaram bastante incomodados, não? Como é que foi isso aí? Sim, Salete, você sabe, eu peguei o celular aqui, pelo seguinte, porque eu vi essa notícia também e me mandaram aqui, Salete, por exemplo, uma das deputadas que disse que não pediu audiência com o presidente Temer foi a deputada Sheridan. E eu tenho aqui no meu celular o pedido de audiência da deputada Sheridan, né? Então, o que eu vou dizer? Aí, hoje, gente de, digamos, segundo escalão, terceiro escalão político, que resolve faturar um tantinho com o governo. Deputada Sheridan, lembre-se de um poema de Carlos Drummond de Andrade. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução, né? Então, a senhora chama Sheridan. Leia Drummond. É isso aí. Obrigada, Reinaldo.